Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? A gente está começando agora às 7 horas. Eu vou começar com uma apresentação rápida, até para dar um tempo para todo mundo chegar. E eu queria agradecer a todos a presença. E eu queria me apresentar. Meu nome é Júlia Pegorer, eu sou responsável pela eSocial, o projeto social da Englobo, uma empresa de educação executiva que trabalha com missões de negócio no Vale do Silício e Israel. E aí a gente, com o nosso embaixador, o Renan, que está aqui com a gente hoje, desenvolvemos esse projeto social para dar um give back para a sociedade, para entregar um pouco dos conhecimentos, contatos, experiências que a gente teve durante todos esses anos, de uma forma gratuita, para que todos tenham acesso e consigam desenvolver suas empresas, desenvolver a sua carreira e etc. Tá bom? Então, eu vou passar a bola agora para o Renan, para ele se apresentar e introduzir o nosso palestrante do dia. Muito obrigado, Júlia. Obrigado, professor Dante. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais, né? Quando a Júlia, o André Bianchi, né, me convidaram para fazer parte desse projeto, eu de pronto aceitei, né? Eu sou o Renan Neves, né, como a Júlia me apresentou. Eu sou fundador da TWM Simuladores, uma EdTech que trabalha junto ao ensino superior. Então, a proposta veio ao encontro dos propósitos, né? Que é um ambiente, um celeiro de universitários que o nosso país tem, levar conteúdo empreendedor para eles foi o que mais me aproximou desse projeto, né? Algumas empresas também buscando inovação não conseguem entender direito todo esse processo, né? Então, realmente foi uma questão de concílio de propósitos, né? E é um prazer muito grande estar aqui. Curiosamente, né? O professor Dante, eu chamo ele de professor, que foi meu professor na pós-graduação há alguns anos atrás, e hoje estamos juntos, né, nesse propósito, nesse projeto tão engrandecedor, né? Então eu vou deixar o próprio professor se apresentar, que com certeza consegue fazer isso de uma maneira mais próxima da realidade, né, de uma maneira real, né? Eu não conseguiria chegar no mesmo nível. Professor, muito obrigado e fica com a palavra. Primeiro eu quero agradecer, boa noite a todos, a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer imensamente pelo convite, é um prazer a gente poder falar de um tema como esse, né, de liderança no momento de hoje. Me apresentando rapidamente para vocês, eu trabalhei mais de 20 anos na área de recursos humanos, trabalhei em empresas como Nestlé, Saint-Gobain, Recall do Brasil, Grupo IBMEC, e depois de mais de 20 anos trabalhando na área de RH, uma carreira desde trainee até diretor de recursos humanos. Em 2012, eu resolvi fazer a minha transição para a área acadêmica e consultoria. E aí, em 2012, foi quando eu comecei um projeto, eu cheguei a dar aula, ser coordenador de MBA, hoje continuo me mantendo vinculado à área acadêmica, e também iniciei o trabalho de consultoria, com foco principalmente em liderança, formação de líderes, a parte de coaching, outplacement, que é suporte para a recolocação profissional. Então, de 2012 para cá, é um pouco do que eu venho fazendo, um pouco aí da minha carreira para vocês, e é um prazer a gente poder estar junto para fazer um bate-papo, para refletir um pouco mesmo sobre tudo que está acontecendo, sobre todas as coisas que a gente está vivenciando hoje, e qual o papel do líder diante desse cenário, e a gente poder conversar um pouco sobre isso. Eu vou colocar uma apresentação para a gente poder usar também, com alguns slides, algumas coisas que a gente pode ir conversando sobre, e também no final a gente abre para perguntas, para que quem quiser trazer alguma questão, alguma coisa que quiser perguntar ou saber, e aí a gente vai poder trabalhar um pouco com as dúvidas, né, com as questões, preocupações também, que eventualmente alguém tiver, tá bom? Então vamos lá, eu vou colocar aqui a apresentação e a gente vai continuar. Muito bem, maravilha. Liderança em tempos de crise. A palavra crise é uma palavra interessante porque na crise a gente encontra caminhos para resolver coisas, né? A gente sai da zona de conforto, e isso faz com que a gente se movimente. Então, momentos como o que nós estamos vivendo hoje faz com que os líderes e toda a liderança das organizações ou de instituições precisem também repensar um pouco, e é isso que a gente vai fazer aqui, levar um pouquinho esse questionamento, né, para os líderes. Aqui um pouquinho da minha carreira, que eu já contei para vocês, um pouco do trabalho da Trida, nessa parte de consultoria, formação de líderes, coaching, outplacement. E aí a gente chega no papel do líder.
E é legal a gente pensar que o líder, num momento como esse, ele continua tendo os vários papéis que ele sempre teve. Só que agora a gente acrescenta um fator adicional, que é um cenário muito novo para todos nós, um cenário que não é totalmente conhecido, por mais que a gente possa achar que sabe, a gente não sabe, a gente está aprendendo, estamos consertando o avião durante o voo, porque é uma turbulência que não estava programada. Então, o papel do líder, a gente vai falar um pouco dele. O líder ele tem várias atribuições, continua tendo, mas agora está sendo um pouco mais desafiado. E é isso que a gente vai discutir um pouquinho aqui. A gente pode pensar nessa questão do papel do líder, que todos os líderes eles precisam ter pelo menos 3 competências, 3 grandes habilidades que a gente considera importantes. A primeira delas, que normalmente a gente considera até a mais fácil, é a habilidade técnica. A habilidade técnica é aquela habilidade que normalmente ajudou o líder a chegar onde ele está. A gente vai aprender tecnicamente sobre alguma coisa, a gente vai fazer um curso, a gente vai buscar alguma coisa que nos traga um conteúdo que tecnicamente a gente possa utilizar. E quando a gente pensa até na carreira que muitos líderes trilharam em organizações, às vezes o destaque na habilidade técnica faz com que ele assuma uma posição de liderança, que muitas vezes é aquela história, ele faz tão bem aquilo, vamos dar uma responsabilidade maior para ele, para conduzir uma equipe, que ele vai poder trabalhar com a equipe para que eles façam da mesma maneira que ele sabe fazer, e muitas vezes então essa competência técnica leva o líder para uma posição de liderança. Mas a gente sabe que só isso não é suficiente, porque o líder ele precisa ter mais habilidades, só o lado técnico não resolve. A gente tem uma segunda habilidade aqui, que é uma habilidade muito importante também, que nós chamamos de uma habilidade conceitual. Uma habilidade conceitual, ela traz muito do que o líder precisa compreender, e aí para o momento de hoje isso é muito importante, porque quando a gente fala de conceitos, às vezes nós estamos falando de coisas abstratas. A gente está falando de uma coisa que não está dado o caminho. Então o líder ele precisa compreender para poder trazer para a realidade. Exemplo disso que eu estou falando. Quando eu trabalhei na Nestlé, a Nestlé, dentro dos objetivos estratégicos que ela tinha, ela colocava que em todos os negócios que ela atuava, ela deveria ser número 1 ou número 2. Se a Nestlé não fosse número 1 ou número 2 nos negócios onde ela atuava, isso significava que ela não era competitiva, então ela tinha que sair daquele negócio. Isso é um lado muito conceitual, porque não está dito como que o líder vai fazer isso, mas está colocado uma visão. Então, para isso, a empresa vai precisar tomar ações através dos líderes para chegar lá. Um exemplo disso que eu estou dizendo de maneira bem concreta, na época que eu trabalhei lá, a Nestlé ela tinha, e ainda tem, né, a divisão de pet care, e ela tinha uma marca que chamava Friskies, e essa marca era uma marca pequenininha de mercado. E para ela poder crescer, que ela queria crescer no segmento de pet care, ela comprou uma marca que foi a Purina, que é uma das maiores do mundo. Então foi uma grande aquisição que a Nestlé fez, justamente porque ela era muito pequenininha no mercado que era muito importante, e ela queria crescer e se expandir. Para quê? Conceitualmente, era para ser primeira ou segunda em qualquer mercado que atuava, e a compra de uma empresa grande como a Purina permitiu a Nestlé a ser uma das grandes empresas do segmento. Então, quando a gente está falando disso, o líder hoje está diante de alguns cenários que conceitualmente ele vai precisar entender, e a gente não tem todas as respostas, e vai precisar levar essas informações para a equipe. Então ele vai lidar com muita dúvida, muita indefinição, mas de alguma forma a equipe vai chegar para o líder, e chega hoje e pergunta, tá bom, mas e agora, no meio dessa crise, dessa pandemia, o que a gente faz, para onde a gente vai, como que a gente vai trabalhar? E o líder de alguma forma vai precisar capturar alguns elementos para responder isso para a equipe. Então essa parte conceitual ela é muito, muito importante. Tem muitos líderes com grandes dificuldades em trabalhar o lado conceitual. Mas além do lado conceitual, nós temos uma outra habilidade que também é fundamental, que é a habilidade humana. A habilidade humana
também é uma habilidade onde muitos líderes acabam escorregando. Voltando no começo da minha fala, tecnicamente alguns líderes são muito bons e foram promovidos por isso, mas aí ele era ainda um contribuinte individual, ou seja, ele entregava resultado dependendo só do esforço dele, e tecnicamente ele resolvia bem. Agora, com uma equipe, ele tem que trazer o resultado através das pessoas da equipe. E aí, lidar com pessoas, nós sabemos que é uma das coisas, é uma arte, é uma das coisas difíceis que um líder precisa aprender a fazer. Porque quando a gente fala de pessoas, nós estamos falando da questão de motivação, conflitos, confiança. Nenhuma equipe vai trabalhar com um líder se ela não confiar nesse líder. Então, essa habilidade de comunicação, relacionamento, trabalhar com as pessoas, o próprio respeito às pessoas, é fundamental para que um líder consiga evoluir dentro do papel dele. Então, aqui, 3 habilidades, 3 competências, ou 3 grandes áreas de competência que um líder precisa ter. É muito comum, hoje eu trabalho com uma parte da consultoria que eu comentei com vocês, de outplacement. Outplacement tem a ver com transição de carreira, pessoas que são demitidas e recebem esse benefício, muitas vezes, da organização, para ter um suporte para se recolocar no mercado. E é muito comum, quando às vezes eu vou conversar numa empresa, e a empresa fala, olha, a gente vai demitir lá um diretor, ou um gerente, e aí eu pergunto, o que aconteceu? E muitas vezes a resposta que vem é, nós contratamos essa pessoa pelo aspecto técnico, e nós demitimos essa pessoa pelo lado comportamental, que tem muito a ver com a habilidade humana de lidar com pessoas. O currículo da pessoa é maravilhoso, é daqueles currículos que você vê, fala 2, 3 idiomas, formação no Brasil, no exterior, com mestrado, com MBA, tudo que você imaginar, mas na hora de entrar no dia a dia com as pessoas, esse líder não consegue entregar resultados e a equipe já não está mais avançando, fluindo, e aí não tem outra alternativa a não ser a gente desligar. Então é importante a gente olhar essas 3 habilidades, esses 3 grandes blocos de atividade, porque para o momento atual, o líder vai ser muito exigido, e essas habilidades que nós estamos vendo aqui são fundamentais, ainda mais a conceitual e a humana. Vamos avançar um pouquinho mais no nosso entendimento aqui. Além da questão das 3 habilidades que nós estávamos vendo ali, uma outra coisa fundamental, inteligência emocional. Inteligência emocional começa primeiro com a questão do líder reconhecer os próprios sentimentos. E num momento de crise como nós estamos vivendo hoje, é comum a gente olhar que as pessoas elas estão, algumas estressadas, outras ansiosas, outras deprimidas. E o líder não é diferente. Todo líder é um ser humano. Ele também pode estar vivendo alguma situação parecida e também está com dúvida, com ansiedade. O que será que vai acontecer comigo? O que será que vai acontecer com a minha empresa? Será que vai ter emprego? A minha família pode ter alguém que está lá doente, ou eu estou suspeitando que está doente. Isso também me tira a tranquilidade. Então, a primeira coisa, quando nós falamos de inteligência emocional, e pensando na liderança no momento de hoje, primeiro o líder precisa reconhecer as próprias emoções, para primeiro lidar bem com as emoções que ele está vivendo. A partir do reconhecimento das minhas emoções, aí sim, eu posso começar a olhar para os outros e reconhecer as emoções dos outros. Mas uma coisa que muitos líderes acabam passando por cima é exatamente de não prestar atenção nas próprias emoções. Não ver como é que ele está, não ver se está bem, se está mal. E aí, às vezes, no meio disso tudo, no estresse, na correria, acaba muitas vezes tratando as pessoas de uma maneira que não é a melhor, de uma maneira agressiva, às vezes não comunica as coisas bem pelo nível de estresse. Então, essa questão da inteligência emocional, que passa primeiro pelo líder entender as suas emoções e depois compreender a dos outros, é algo que, nos dias de hoje, é fundamental. Por quê? As pessoas estão trabalhando, a maioria, à distância. Muitas pessoas estão fazendo home office. Vamos até falar um pouquinho disso daqui a pouco. Mas muita gente está trabalhando em home office hoje. Muita gente está trabalhando à distância. Então, se o líder ele não tem essa capacidade, essa percepção
e essa sensibilidade para prestar atenção nas suas emoções e nas dos outros, às vezes só o contato através da telinha aqui não vai ser suficiente para perceber o que o outro está passando. E aí a gente entra, dentro da questão da inteligência emocional, na questão da empatia. Porque um bom líder reconhece as suas emoções, lida com elas, reconhece as emoções dos outros e ele também vai ter empatia com as outras pessoas. Para falar de empatia, uma das coisas que, para mim, simplificam muito e que é uma palavra que traz muito significado de empatia, é a gente pensar em compaixão. Por que compaixão? Porque quando eu olho o outro, vejo o que está acontecendo com ele, procuro me colocar, né, como a gente fala, nos sapatos do outro, para perceber o que está acontecendo com ele, e aí quando eu consigo perceber a dor do outro, e eu sinto compaixão pelo outro, aí eu começo a exercitar a minha empatia, que é exatamente perceber, como se fosse pelo olhar do outro, o que ele está passando e o que ele está sentindo. E quando eu faço isso, aí eu melhoro a minha capacidade de relacionamento. Que no fundo é isso que a inteligência emocional nos traz. Que é, não falei no comecinho agora, mas a inteligência emocional é do Daniel Goleman, que tem um livro do mesmo nome, que para quem quiser se aprofundar, leia, porque é um livro bem interessante, mas que aqui a gente está dando uma boa resumida para falar mais do conceito principal. Então, quando a gente está falando da inteligência emocional, a gente está falando com a capacidade de relacionamento. E hoje, mais do que nunca, o líder ele está sendo desafiado para se relacionar e com um componente de se relacionar à distância ainda. No momento que muitas pessoas estão fragilizadas, estão com medo por várias razões, porque a mudança que nós estamos vivendo é muito grande. As pessoas estão com medo pela questão da saúde, pela questão do emprego, pela questão financeira, os familiares que podem estar acometidos de uma doença, enfim. E o líder ele precisa perceber isso. Inclusive, tem organizações que já estão se preocupando no pós-pandemia, que aí todo mundo está falando que é o novo normal, quando nós estivermos vivendo o novo normal, como vai ser o acolhimento das pessoas, pensando nessa questão emocional, no retorno ao trabalho, no retorno aos ambientes organizacionais. E isso faz com que tenha uma preocupação de como as pessoas voltarão, com medo, com receio. Tem um grande hospital aqui de São Paulo, que eu estava conversando com uma das pessoas que trabalham lá, e cuida exatamente dessa parte dos funcionários desse hospital, e ela estava dizendo isso, uma pessoa que trabalha no hospital, que está na linha de frente, e muitas vezes ela é lá contaminada, e aí contrai o Covid. Depois, quando ela retorna, você imagina o receio e o medo que essa pessoa tem, porque ela já contraiu a doença uma vez, e ela ser acometida novamente pela doença. Então já tem um trabalho de acolhimento que já começou na área de saúde, em alguns hospitais, porque tem pessoas que já se contaminaram, mas tem que voltar e continuar trabalhando. E aí daqui a pouco a gente está falando de um contingente grande de pessoas que vai estar voltando para dentro das organizações, e aí a gente vai ter que lidar com isso, e as pessoas vão precisar se sentir seguras. Até porque se elas não se sentirem seguras, emocionalmente falando, elas não vão entregar um bom resultado. Então, a inteligência emocional hoje para o líder, fundamental. Nesse momento da crise, às vezes o que a pessoa precisa é daquele ouvido, daquele ombro amigo. Às vezes a pessoa não precisa de mais nada, ela poder falar e desabafar. E o líder precisa encontrar esse espaço e essa abertura para poder dar esse espaço para as pessoas. Então, aqui na inteligência emocional, fundamental, relembrando, primeiro, como estou lidando com as minhas emoções. A partir daí eu reconheço a emoção do outro, eu consigo ser empático com o outro, me colocando no lugar dele, e com isso eu melhoro minha capacidade de relacionamento. Fundamental tudo isso que a gente está falando para um momento como esse que nós estamos vivendo agora. Aí tem uma história interessante que eu quero contar para vocês rapidamente aqui, que nos faz pensar um pouco sobre a liderança e sobre esse momento que nós estamos vivendo. É uma história que talvez alguns de vocês já conheçam, mas é uma historinha bem legal. Chamaram 3 cegos para palparem algo que eles não sabiam o que era e pediram para cada um descrever
e cada um estava tocando uma parte desse algo para que eles pudessem descrever o que é que eles estavam tocando ali. E aí cada um respondeu uma coisa. E aí nós temos aqui, um deles falou, o que estava pegando lá no rabo, né, do elefante, é uma corda, tenho certeza que é uma corda. O outro que estava lá nas costas do elefante, falou no dorso ali, falou, é uma montanha, tenho certeza que isso daqui é uma montanha. E o outro, que estava lá na tromba, falou, não, isso aqui é uma cobra, tenho certeza, inclusive tem movimento aqui, é uma cobra que está se mexendo. E cada um trouxe uma resposta que era uma resposta para o que ele estava vendo, que não era o todo. E aqui que é interessante a gente fazer a nossa reflexão. Assim como esses cegos estão apalpando esse elefante, cada um apalpando uma parte de algo que eles não sabiam que era um elefante, e cada um está dando a sua versão porque ele está vendo, nós estamos assim hoje, com a realidade que nós estamos encarando. E isso faz total sentido pensando no papel do líder, porque hoje nós estamos vivendo uma situação que nós não temos resposta para todas as perguntas, nós não sabemos, qualquer um que disser hoje, não, daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, daqui a 1 mês, vai estar tudo normal, a gente sabe que não é verdade, ninguém sabe o quando, se é daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, ninguém sabe como é que vai ser esse novo normal, porque a gente está se adaptando a cada dia, a gente ainda tem muitas perguntas sem resposta. E cada um que vem trazendo um pedacinho dessa realidade, a gente começa a construir o momento que a gente está vivendo, porque a gente ainda não viu o elefante inteiro. A gente está vendo pedacinhos dele. Então um fala, não, vai ter uma vacina, não, vai ter um remédio. Tal remédio é eficiente, não, tal remédio não é eficiente. Ah, a vacina vai sair em 3 meses, não, vai sair em 1 ano. E aí a gente começa a olhar, não, agora todo mundo tem que usar máscara, agora a gente está usando álcool gel, a gente está aprendendo, né, durante esse processo uma série de coisas. Então, o que está acontecendo com a gente no meio disso tudo? A gente está aprendendo. Ah, não, libera o comércio. Não, agora contaminou, todo mundo volta, não pode liberar mais. Ah, então agora volta todo mundo para casa. Não, mas não pode ficar todo mundo em casa, porque tem um lado econômico também que a gente vai ter que ter um equilíbrio. Ou seja, a gente está, como sociedade, aprendendo a lidar com algo novo que nós não conhecemos e a gente está apalpando só partes dessa realidade. Assim como os cegos apalparam partes de um elefante que eles não conseguiam definir o que era. E isso faz todo sentido pensando no papel do líder. O líder hoje, ele está apalpando uma parte dessa realidade e a equipe chega para ele e pergunta, e aí, o que vai acontecer? O que é isso? Não, isso daqui é uma cobra, a gente tem que tomar cuidado com a cobra. Aí tem um outro líder lá na mesma empresa que olha e fala, não, isso aqui a gente tem que tomar cuidado ali é uma corda, cuidado para não cair, não enroscar o pé na corda. O outro fala, não, é a montanha, tá? Cuidado para não bater que você vai cair, pode despencar, inclusive, da montanha. A gente não tem resposta para tudo e nós não conhecemos essa realidade inteira ainda. Daqui a algum tempo, isso que a gente está vivendo agora vai para os livros de história, certamente, aí a gente vai poder contar, talvez daqui a 5, 10 anos, tudo que a gente está vivendo agora com o olhar de quem já vivenciou. E aí a gente vai poder falar que tamanho que era esse elefante. Era um animalzinho dócil, ele era um animalzinho mais bravo, ou ele era um filhote, ou ele era um elefante grande, ou era uma manada de elefantes, a gente não sabe ainda. Mas o líder, no meio disso tudo, ele continua sendo cobrado. E aí é que eu quero também dizer que dentro disso tudo, a gente tem que olhar que essa realidade inteira é de um todo que não dá para a gente dividir, apesar da gente ainda não saber o que esse todo representa. Mas aí entra uma coisa interessante. A gente tem 2 lados nessa história toda. Um deles é perigos e dificuldades, e o outro lado são as oportunidades. O Peter Senge, num livro que chama Quinta Disciplina, ele fala do pensamento sistêmico. E o pensamento sistêmico nada mais é do que a gente olhar esse elefante como um todo, a gente olhar esse cenário como um todo e conseguir perceber num cenário abrangente tudo o que está acontecendo e enxergar ameaças e oportunidades. E é isso que o líder hoje precisa se desafiar. Tentar
E quando eu falo tentar, é porque realmente é uma tentativa de buscar o máximo de informações para compor essa realidade dentro do que a gente consegue hoje, e dentro dessa realidade olhar e falar, legal, tem uma ameaça aqui que a gente tem que tomar cuidado, mas também tem uma oportunidade. Como líder, o que é que eu posso fazer para ajudar a minha empresa, ou para ajudar a sociedade, ou para ajudar onde eu estou inserido, a enxergar também oportunidades e não só os perigos? Esse é um desafio que a gente já está vivenciando, porque senão a gente entra nisso que vocês estão olhando aí. Olha que interessante. Aqui a gente começa a falar de modelo mental. Crença limitante. Muito interessante essa imagem, né? Quantas crenças, quanta coisa talvez a gente tenha de limitação por causa dos modelos mentais que a gente tem hoje, e eu me incluo nisso, que a gente está revendo os nossos modelos mentais, e não porque a gente acha que é legal rever modelo mental, porque uma crença é algo que normalmente a gente carrega por bastante tempo, se consolida, cristaliza em nós, mas porque a gente está sendo desafiado. O momento diferente pede novas soluções. Fazer sempre a mesma coisa e querer um resultado diferente é o princípio da loucura. Aqui a gente começa a desafiar nosso modelo mental, nossas crenças. O que será que está nos prendendo que a gente precisa rever para que a gente tenha uma entrega diferente num momento que é diferente? E aí o líder tem que começar a olhar primeiro para ele. Porque às vezes é fácil a gente olhar para o outro e falar assim, também na minha equipe é todo mundo resistente, tá, todo mundo só enxerga problema, ninguém traz solução, mas a gente esquece de olhar para nós. E a gente? Quais são as minhas crenças? Quais são os limites que eu também tenho e que às vezes eu nem percebo? Aqui é uma reflexão interessante para a gente fazer como líder. Eu vou falar um pouquinho mais disso. Tem várias crenças que podem nos limitar, né? Aí tem algumas que vocês estão lendo aí, por exemplo, isso não é para mim. Eu sou velho demais para isso, não dá, não posso começar um negócio agora, já não tenho vontade, não tenho idade para essas coisas, né? Eu não consigo. Essa é uma crença que muitas vezes limita e limita a vida de todos nós, né? A gente tem realmente que reconhecer alguns limites que tudo bem, a gente precisa aceitar também, ter resignação e resiliência para dizer que realmente não consigo ultrapassar uma certa barreira. Mas muitas dessas barreiras são barreiras que nós nos colocamos e são mais barreiras que estão ligadas às nossas crenças. Tudo precisa ser perfeito. Isso é uma outra crença que vai embora, né, nessa nossa realidade atual. A gente está vivendo tanta coisa imperfeita que não tem como a gente achar que tudo vai ser perfeito. Na minha casa, talvez na casa de vocês, com os meus filhos, com a minha família, tem um monte de coisa aqui que a gente está aprendendo, porque tem coisa que já não funciona mais, né? Felicidade dura pouco, né? Essa é uma crença de vida que às vezes a gente leva, né? E arrasta e carrega, e a nossa vida vai ficar muito limitada, né? E vai ser uma vida chata se a gente pensar dessa maneira. Então, o que eu estou chamando a atenção aqui? Você sabe o que limita você como líder, como pessoa? A gente tem crenças que nos limitam. A gente tem coisas que a gente carrega inconscientemente e que estão aparecendo agora nos nossos medos, no nosso receio. E a gente tem outras pessoas que estão vencendo e superando essas barreiras, esses medos internos, e indo adiante, falando, bom, já que Deus me deu aqui um limão, eu vou fazer uma limonada, não tem jeito, fazer omelete vou ter que quebrar os ovos, a gente muda, não tem jeito. A gente precisa pensar como líder, o que é que está limitando você? O que pode estar dificultando a tua relação aí com a equipe, com a empresa? Tem crenças aí que podem estar envolvidas. E eu trouxe aqui algumas reflexões rápidas também, mais pelo nosso tempo, que nos ajudam a ver que algumas delas já caíram por terra, né? Isso aqui é uma matéria do UOL, tem um link aqui, que está agora de maio, né, de 2020, e que fala: a pandemia matou a crença em muitos setores de que home office não funciona. Quantos líderes, quantos de nós já dissemos, não vai funcionar?
As pessoas precisam estar próximas, nós somos latinos, somos brasileiros, a gente precisa de calor humano, precisa de contato, a gente precisa estar junto para poder trabalhar em equipe, para decidir. Não funciona trabalhar longe. Aí o que acontece? Vem uma pandemia e fala assim, amigos, agora se quiserem trabalhar é de casa. E aí a gente entra e questiona a nossa crença de que antes não dava, mas agora dá. E tem empresas que estão, inclusive, porque a gente sabe que tem limitações importantes, né, que algumas pessoas tiveram para poder trabalhar no home office, que às vezes você precisa ter um bom computador, você precisa ter uma boa internet, você precisa ter um ambiente onde você possa se concentrar para trabalhar. Então a gente sabe que tem algumas adaptações que a gente também está aprendendo a fazer. Mas isso não limita a possibilidade do home office. Então, tem algumas empresas que estão treinando os funcionários para trabalharem melhor no home office. Algumas dando algum tipo de ajuda de custo, até para melhorar algum equipamento, ou melhorar a assinatura de uma internet. Enfim, as empresas perceberam que é possível. E, além disso, as empresas perceberam que também dá para reduzir custo desse jeito. Tem empresas que já falaram, a gente tinha aí 3, 4 lajes no edifício, quando voltar da pandemia, a gente vai voltar com 1 ou 2. Não vai mais precisar de tanto espaço físico, vai economizar na água, na energia, no cafezinho, no aluguel do espaço. Então, a gente está percebendo que esse novo normal já está mostrando a cara e tem oportunidades. Então, a gente começa a enxergar e questionar, então, modelos mentais de muitos líderes. Por que antes não dava e agora dá? Então, a gente tem uma primeira reflexão aqui. Uma outra coisa interessante também, ó. Tem gente crescendo na crise. Eu trouxe um exemplo, tá? Tem outras empresas crescendo na crise, mas eu peguei um exemplo que achei interessante para a gente poder pensar, né? Zé Delivery. Delivery de bebidas, e eles estão, durante a pandemia, crescendo. E é interessante, né? A gente tem aqui, inclusive, uma matéria, ó, que está na Você SA. Recrutamento via Twitter, 100 vagas abertas, a expansão do Zé Delivery. Aí a gente pode pensar, bom, está crescendo na crise, mas se eu sou um líder conservador e que não penso fora da caixa, mas como é que eu vou contratar pessoas na crise? Como é que eu vou conseguir, em pouco espaço de tempo, contratar 50, 100, 200 pessoas? A gente tem que se reinventar. Twitter está ajudando no recrutamento. Hoje a gente está falando por uma ferramenta como essa, que nós estamos conseguindo trabalhar, né, e fazer essa nossa reunião, esse nosso webinar para poder discutir esses temas. Então, tem oportunidades na crise. A gente precisa encontrar os caminhos. É que agora, chegar e contar a história aqui do Zé Delivery, que agora está todo mundo em casa, e aí as pessoas, como elas estão em casa, elas estão consumindo mais na casa delas, e aí por isso o delivery é legal. Então, tudo bem, agora contar essa história é fácil, mas logo no começo, para ter essa sacada e falar, tem uma oportunidade aqui, vamos alavancar esse negócio. E esse negócio foi acelerado, porque era um negócio que já estava começando, mas ele foi acelerado para que esse momento da crise pudesse ser visto como uma oportunidade. E agora tem um monte de coisa acontecendo nesse sentido, né? Não só o Zé Delivery, que está fazendo as entregas, mas, sabe, e-commerce, né? As plataformas de venda estão vendendo muito. O shopping estava fechado, alguns ainda estão, mas as plataformas continuam vendendo. Então, tem oportunidades. Mas se a gente fica naquela posição do coitadinho, da vítima, ó dia, ó céu, ó azar, aqui só tem dificuldade, não dá para fazer nada, a equipe está longe, tem gente doente, eu não consigo mais. A gente não vai olhar para o lado da oportunidade. Então, aqui é um outro desafio. Dá para crescer mesmo em momentos de dificuldade. A gente precisa acionar o nosso lado criativo e trabalhar isso junto com a equipe. Muito bem, avançando um pouco mais aqui. Tudo que a gente está falando até agora, a gente falou nesse momento da antecipação de cenários com novos modelos mentais. Esse modelo que eu falei de expansão do e-commerce, home office, a própria educação digital, eles foram acelerados. A gente tem previsões de que isso cresceria
um pouco mais para frente nessa década entre 2020 e 2030, mas que agora, com tudo que aconteceu, isso tudo foi antecipado. E é um caminho sem volta. A gente pode até pensar, mas quando voltar, eu prefiro fazer um curso presencial. Tudo bem, mas vai ter um monte de gente que vai preferir fazer um curso online, que vai preferir fazer no conforto da sua casa. E muitas atividades que antes a gente não fazia. E a gente começa a perceber os benefícios disso também. Vou dar um exemplo pessoal. Da cidade que eu moro hoje, que eu estou aqui próximo de São Paulo, estou em Jundiaí, para chegar em São Paulo, são 60 quilômetros, e em média, dependendo do lugar para chegar dentro de São Paulo, eu gasto 2 horas, num dia de trânsito normal de São Paulo. Então, 2 horas para ir, 2 horas para voltar, e eu vou para São Paulo com frequência, 3, às vezes 4 vezes por semana, porque meu trabalho está todo de consultoria lá, meu escritório na Avenida Paulista. Então, o que acontece? 4 horas por dia eu ficava preso no trânsito. Hoje, essas 4 horas são 4 horas que eu ganhei de produtividade, que eu consigo fazer atendimentos online, à distância, de coaching, de outplacement, até treinamentos, webinars, como a gente está fazendo aqui. Eu ganhei qualidade de vida, ganhei produtividade, e muitas pessoas que antes, não sei se é legal fazer à distância, hoje falam, poxa, estou adorando, estou fazendo da minha casa, não estou pegando trânsito, tomo um cafezinho aqui. Quer dizer, esses cenários que a gente estava falando, eles se anteciparam porque a gente está mudando o nosso hábito, inclusive de consumo, como sociedade. E aí entra um desafio novo, que é exatamente como preparar empresas e profissionais. Porque se o cenário mudou, como sociedade nós estamos nos transformando, agora legal, eu preciso de líderes e de pessoas preparadas para esse novo cenário. Porque se vai ter uma demanda nova, eu preciso me posicionar para atender essa nova demanda. Só que isso requer um novo modelo de pensamento. E aí, dentro desse modelo de pensamento, novamente entra o líder. O líder, sem ele, a empresa sabe que não vai chegar onde ela precisa chegar. E se o líder não tiver esse papel, que a gente está falando aqui de protagonista, e o que é o protagonista? O protagonista nada mais é do que aquele que puxa, que olha a tendência, olha a equipe e fala, gente, temos uma oportunidade, vai dar trabalho, é desafiadora, a gente pode ter medo porque é um processo de mudança, mas a gente vai de uma maneira que a gente consiga fazer uma melhoria e entregar um novo resultado, porque é só assim que a gente vai sobreviver como empresa, como equipe e também como sociedade. Temos desafios aí que o líder vai precisar se colocar nessa linha de frente. E não ele ser o primeiro que reclama e aí entra lá na reunião e fala, não dá, não consigo, não tenho equipe, não tenho tempo, não tenho o recurso que eu preciso. Então a gente precisa começar a olhar o que é que eu consigo fazer parte da solução e não do problema. É isso que a gente precisa no líder de hoje. Dentro de um cenário difícil, com muita incerteza, coisas que nós não sabemos como vão acabar, lidando com pessoas que estão trabalhando de casa, à distância, ainda assim, levantar a bandeira e falar, é por aqui, gente. Tem coisas que nós não vamos aprender no meio do caminho, mas vamos por aqui porque tem um caminho. É esse líder que a gente está falando, que tenha essa postura. E dentro disso tudo ainda, é legal a gente falar disso, que é o exemplo. Porque as pessoas elas vão seguir o comportamento do líder, não o que o líder fala, mas o que o líder faz. Então as pessoas seguem os comportamentos. Por isso que o líder, ele precisa e deve ser um exemplo. Não adianta nada você falar para os seus subordinados lá, você precisa ter respeito às pessoas, e aí você grita com o teu subordinado na frente dos outros. Quem está olhando vai falar, é só da boca para fora, o que vale mesmo é gritar. Então, já que gritar é o que é bom, eu vou também gritar, porque eu estou vendo que isso aí é o que dá resultado aqui. Então, as pessoas elas vão seguir o que você faz. E aí, dentro disso, entra a questão ética também, de você, dentro do momento de dificuldade, dentro de um momento de conflito, dentro de um momento de muitas incertezas, você também saber que você é exemplo, que o teu lado ético, que o teu lado moral, ele está sendo visto por todo mundo. E algumas empresas, percebendo isso também, já começaram a se posicionar de um jeito diferente. E lógico, quando eu falo algumas empresas, leia-se os líderes daquelas empresas, porque por trás de um CNPJ vai ter um CPF de alguém que está tomando uma decisão ali.
Mas o líder hoje, ele já percebeu que dentro do cenário atual, as empresas, dentro do papel até de responsabilidade social que elas têm, elas podem contribuir com algumas coisas. Então, a gente tem visto aí exemplos de empresas confeccionando álcool gel, fazendo máscara, empresas fazendo doações para equipamentos, para ajudar a montar hospital de campanha, testes do Covid. Então, tem empresas que já perceberam que nesse momento de maior dificuldade, que nós estamos vivendo como sociedade, como planeta, não só como sociedade, como país, mas como planeta, as empresas que também se sensibilizarem para isso, se colocarem de uma maneira que a gente está aqui para ajudar, elas também vão ter um benefício na imagem delas. Porque a gente vai lembrar disso depois. A gente vai lembrar tanto daquelas que, a hora que todo mundo precisava, triplicou o valor do álcool gel, como aquelas que estão produzindo álcool gel com valor de custo praticamente para fornecer para quem precisa. A gente vai perceber, a gente falar, legal, essa daqui ajudou a hora que precisava. E tem líderes por trás disso, olhando e percebendo o que a sociedade está valorizando e os comportamentos que estão por trás, para tomar essas decisões também. Então, lembre-se, como líder, o teu posicionamento ético, o teu posicionamento de exemplo, ele está sendo visto agora, e para alguns vai ter julgamento, pode ter certeza. Ok. Para a gente poder terminar, eu gosto muito dessa frase do Gandhi, né? Precisamos nos tornar a mudança que queremos ver no mundo. Se nós queremos uma relação boa com as pessoas, se nós queremos um tratamento com respeito, com atenção, que mesmo eu tendo minhas dificuldades para entregar os meus resultados, para lidar com as questões do dia a dia, mesmo com tudo isso, eu consiga ter um líder que me apoie, um líder que ouça quando eu estou com dificuldades, um líder que me dê espaço para contribuir, inclusive com ideias para a gente fazer coisas diferentes e pensar fora da caixa, porque isso pode sim trazer uma solução inovadora. Se a gente é esse exemplo, aí a gente vai ver a transformação pelo nosso exemplo. Cada passo que a gente der vai estar sendo percebido, vai estar sendo notado. Eu sempre falo isso nos treinamentos de liderança que eu costumo fazer nas organizações. Um bom líder, ele tem consciência de que quando ele entra numa sala, a presença dele faz com que o ambiente mude. O ambiente muda só pela presença do líder. Vocês podem prestar atenção nisso que eu estou falando. Tá todo mundo lá no TRTT, no cafezinho, nananana. A hora que entra o líder importante da reunião, as pessoas param para ouvir o que ele vai dizer. Muda o tom. E se o líder ele tem essa percepção, ele sabe que cada palavra que ele fala, cada coisa, cada gesto, serve como modelo para os demais. Então vamos ficar com essa reflexão do Gandhi, para nós nos tornarmos como líderes a mudança que nós queremos ver no mundo. É isso que eu trouxe para a nossa reflexão de hoje. Tem os nossos contatos depois aqui também. E agora podemos abrir para algumas perguntas, se tiverem perguntas aqui para a gente poder responder. Vou voltar aqui. E se tiver alguma questão, a gente pode trabalhar também agora, antes da gente finalizar. Muito obrigado, professor. Uma explanação muito boa. Temos algumas perguntas aqui, sim, né? Uma delas, a gente já estava até discutindo previamente pelo tema, né? E aí o senhor abordou algumas questões assim. Dentro desse novo cenário, né, em que o líder também está tentando descobrir o que está acontecendo, né? Sendo necessário uma demissão, por exemplo, né, por conta da empresa, da liderança ter definido um caminho e aí alguns colaboradores não estarem se adaptando a isso, né? Como que funciona esse processo nesse cenário aí para o líder? Ótima pergunta. Você sabe que essa questão da demissão, para qualquer líder em qualquer momento, e principalmente no de hoje, qualquer pessoa, qualquer líder que precisa demitir alguém, é uma das coisas mais difíceis para um líder fazer. Todos os líderes com quem eu já trabalhei, e mesmo quando eu trabalhava dentro das organizações como líder, o momento que a gente chega para uma demissão é um dos momentos mais delicados, um dos momentos mais complexos. O principal que a gente deve pensar é no respeito que essa demissão
como essa demissão vai ocorrer, o respeito que a gente vai ter pelas pessoas. Porque muitas pessoas, quando são demitidas, elas saem magoadas, saem chateadas, não pelo fato da demissão, porque elas percebem que tinha uma questão estrutural ali que ia acontecer, mas muitas vezes o que as pessoas elas se ressentem é da maneira como isso foi comunicado. Então, nesse momento, mais do que nunca, até porque as pessoas estão muito fragilizadas por vários aspectos, a principal recomendação é faça com muito respeito, diga para a pessoa, né, estruturalmente, por que a decisão foi tomada, se é por uma questão de redução de custos, se tiver envolvido alguma questão de desempenho, mas fazer isso de uma maneira equilibrada, respeitosa, e que a pessoa consiga perceber que ela teve valor para aquela organização até aquele momento, mas que pelas circunstâncias de hoje alguma coisa aconteceu, seja no desempenho ou na questão do custo estrutural, que ela precisava sair. Então, respeito, eu diria que é a palavra-chave para responder essa pergunta. Bacana, eu acho que a gente até pode enganchar nessa pergunta da Vanessa de uma forma mais abrangente, né? De quais são os pontos, as características que os líderes precisam ter em momento de crise. Hoje em dia a gente fala muito sobre a questão da pandemia, mas de crises no geral, seja uma crise interna, seja uma crise externa, a importância do líder ter sempre em mente de se preparar para qualquer coisa que possa acontecer e como gerir isso depois que aconteceu, que não conseguiu ser impedido, né? Então, quais são os pontos principais que os líderes têm que ter em mente para si próprio, para a empresa e para a equipe? Legal, uma ótima questão. Dentro desse tema que nós falamos hoje, tem um capítulo que, se a gente quisesse abrir, é uma outra live, quando a gente fala de gestão da mudança. Dentro dessa perspectiva que nós estamos vivendo, o líder ele precisa ter a capacidade de lidar com a mudança, e essa capacidade de lidar com a mudança tem algumas características. Primeiro, ter abertura para aceitar a mudança. Segundo, apoiar a mudança como líder. E terceiro, ajudar a convencer outras pessoas a lidarem com a mudança, mas como apoiadores. Porque normalmente a gente tem uma... Quando a gente fala em grandes projetos, dentro de grandes organizações, que a gente vai falar de gestão da mudança, a gente fala, olha, uma coisa que nós todos temos certeza é que nós, como seres humanos, temos resistências. Se você quiser fazer um teste muito rápido, aí onde você está na tua casa, faz um teste comigo rapidinho. Se você pegar a tua mão, cruza a tua mão do jeito que eu estou cruzando aqui, da maneira mais confortável que fica para você. Aí agora você olha qual é o teu dedão que está por cima e inverte. Agora coloca o outro dedão por cima e inverte a posição. Se você fez primeiro com a maneira mais confortável, agora parece que fica sobrando um dedo. Isso aqui é um exemplo que nós temos padrões, nós temos maneiras que nós preferimos as coisas e que às vezes a gente nem percebe, seja no cruzar das mãos, seja no cruzar dos braços, se você fizer a mesma coisa. Então a gente tem padrões. Então, como líder, se a gente estiver aberto a trabalhar a mudança e aberto a rever os nossos padrões, para a partir daí a gente também ajudar a convencer as pessoas em relação à mudança, a gente vai sofrer muito menos e a gente vai ajudar a organização a chegar em outros lugares. Então, diria, para fazer uma resposta mais curta, gestão da mudança. O líder ele ser aberto à mudança e ser modelo para ajudar a vencer a resistência que outras pessoas podem trazer para uma mudança importante. Temos uma pergunta aqui também da Vanessa Pancioni, né? Obrigado pela presença. Ela pergunta sobre a teoria da liderança servidora, se ainda é atual. Ah, legal. Obrigado, Vanessa. Vanessa é uma grande líder. Vanessa, tive a oportunidade de conhecê-la trabalhando profissionalmente, é uma grande líder, uma ótima pessoa e grande líder. A gente pode falar que é uma líder, um exemplo de líder. E em relação à liderança servidora, hoje, certamente, a gente pode colocar no contexto de hoje como uma forma de liderança que cabe dentro de um contexto importante, porque dentro do contexto, do conceito de liderança servidora, é o líder se colocar à disposição dos liderados. Diferente daquele modelo antigo que nós tínhamos, que é manda quem pode, obedece quem tem juízo, hoje o líder está lá para servir, para facilitar caminhos,
para ajudar as pessoas a alcançar resultados e também se realizarem profissionalmente. Então, um líder servidor, certamente, no contexto de hoje, vai ajudar em muito a lidar com as dificuldades e chegar em resultados. Então, Vanessa, obrigado pela tua pergunta aí. Um grande abraço para você também. Até queria aproveitar aqui a introdução da Vanessa para avisar a todos que no dia 14 ela vai estar aqui com a gente nessa série de webinars. Ela foi uma grande auxiliadora para esse novo projeto da Capacitação em Foco. Então, se você ficou curioso para conhecer quem é essa pessoa, no dia 14 às 7 horas ela vai estar aqui com a gente, tá? Com o tema Lifelong Learning, seremos alunos para sempre. Uma coisa muito interessante. E agora eu também queria puxar um ponto aqui, que a gente tem um público aqui aberto, tanto pessoas num começo de carreira, que querem se desenvolver para chegar um dia na liderança, tanto pessoas que já estão nessa posição de líder ou já tem uma equipe, etc. Então, eu acho que é legal a gente dar uma retomada em alguns principais pontos aqui desse webinar, para diversas pessoas, tanto você que está no começo da sua carreira e precisa estar atento a quais pontos você tem que desenvolver e que as pessoas vão esperar de você e que já pensando em que equipe você quer ter no futuro e qual líder você quer ser para essa equipe, e para o pessoal que já está nessa posição para conseguir identificar melhor quais são os pontos, né? Aquilo que o Dante falou bastante da autoconsciência, saber os seus sentimentos e como trabalhar eles para as outras pessoas. Então, se você puder dar uma retomada aqui, um resumão, o pessoal chegou, às vezes, no meio da sua fala. Não, legal, ótimo, maravilha. Vou fazer uma fala reduzida, porque é um tema que dá para a gente ficar horas falando, mas se você é uma pessoa que ainda não está num cargo de liderança e deseja estar num cargo de liderança, a primeira coisa que eu gostaria de te dizer é: você precisa desejar estar num cargo de liderança. Porque para ser um líder, você precisa gostar de pessoas, gostar de trabalhar em equipe, gostar de trabalhar com gente. Se você deseja isso, você vai ter muitos desafios, mas você tem grandes chances de se dar bem, porque você gosta de lidar com gente, de se comunicar, de ser um facilitador. Porque um líder nada mais é do que um grande facilitador. E onde ele vai trabalhar a comunicação, definir metas, objetivos, mas para chegar nas metas, nos resultados e nos objetivos, ele vai precisar facilitar todos esses caminhos. Primeiro, definindo claramente o que são as metas, a parte estratégica, depois o que cada um tem que fazer, o que cada um tem que entregar, em que prazo. Isso faz muito a parte do papel do líder. E aí depois começam os desafios, porque aí tem gente que não concorda, tem gente que começa a brigar entre si na equipe, tem gente que acha que tem que ser diferente, e aí começa aquela conversinha, né, do complô, do contra, e aí você vai ter que lidar com isso tudo. Então, o papel do líder é o tempo todo estar lidando com essas situações. Mas se você é um líder que constrói confiança, e aqui eu diria que é uma das primeiras coisas importantes se você quer ser um líder, é construir confiança. Nenhum líder chega em lugar algum se ele não tiver uma equipe em quem ele possa confiar e uma equipe que possa confiar nele. Vou dar um exemplo dessa questão da confiança que aconteceu com um assessorado que eu tive em processo de recolocação. Não vou citar o nome nem a empresa, claro, por motivos óbvios, mas só para dar o contexto, era uma pessoa que ele assumiu uma posição de liderança, e essa posição de liderança era uma posição de CEO de uma empresa, e nessa posição de CEO ele tinha 3 grandes áreas que reportavam para ele, e aí durante 6 meses ele foi trabalhando, e aí ele me procurou para falar que queria fazer um trabalho de coaching, a gente começou, e aí ele me falou: olha, das 3 grandes áreas, eu tenho uma pessoa que eu tenho certeza que eu tenho que demitir, a outra eu tenho dúvida, e a outra eu tenho certeza que eu tenho que ficar com ela. Mas eu ainda estou olhando, vou dar um tempo para as pessoas. E aí o que aconteceu? Nesse meio tempo, um belo dia, o chefe dele, que veio de fora do Brasil, dos Estados Unidos, pegou o avião, veio aqui para o Brasil, chegou aqui no Brasil numa reunião surpresa com ele e fez a demissão dele. E ele ficou surpreso porque ele não imaginava. E aí o chefe dele, o americano, disse o seguinte: eu estou demitindo você para não perder os 3 gerentes das 3 grandes áreas, porque eles ligaram para mim dizendo que não estavam satisfeitos com a tua liderança, e aí para eu não perder os 3, eu prefiro perder você, porque eu prefiro colocar uma pessoa aqui
do que perder os 3 gerentes. Então, eu te diria que se você quer ser um bom líder, uma das primeiras coisas, construa confiança, para que você tenha um canal aberto de comunicação, as pessoas confiem em você, você saiba com quem você está trabalhando e confie. Essa é uma das primeiras coisas. A partir do momento que você constrói a confiança, é a base para você colocar o restante. Metas, objetivos, planejamento, tudo isso vem depois da confiança. E uma coisa importante também é, quando você é líder, você tem que pensar o seguinte também. Tem diferentes níveis de liderança. Primeiro, você pode ser um líder que a gente fala, primeiro nós somos líderes de nós mesmos, né? Se você não tem o papel de líder, o cargo de líder na tua organização, mas você vai exercer papel de liderança em áreas e em tarefas que você vai executar. Ali você já pode exercitar a liderança antes de ter o cargo. Porque a empresa ela vai promover um líder quando ela percebe que ele já age como líder. É mais ou menos assim. Então, exercita antes de ter o cargo, que aí você vai começar a ser visto dessa maneira. Quando você já é líder, você pode ser líder de uma equipe. É um primeiro passo de líder, você lidera uma equipe. Depois você pode liderar equipes, ou seja, você vai ser um líder que embaixo de você vão ter vários outros líderes, que aí você vai liderar líderes. É um outro nível de liderança. E depois você pode ter também um nível maior ainda, que é você liderar uma organização inteira, que ali você vai ter várias áreas, vários líderes e várias pessoas. Então, dependendo das suas aspirações e dos seus objetivos, esse nível de liderança que você almeja vai passar por tudo isso que a gente falou aqui. Confiança, rever modelos mentais, estar preparado para aprender sempre, ter uma postura de aprendiz, saber se relacionar com pessoas, comunicação, lidar com conflitos, trabalhar a tua inteligência emocional. Todas essas coisas são parte do papel do líder, e se você já é líder ou pretende ser, certamente você vai precisar se aprimorar ou em algumas, ou talvez em todas. A gente está sempre aprendendo, a verdade é essa. Então, é um pouco por aí que a gente vai nesse caminho da liderança. É um outro gancho sobre a palestra da Vanessa. Eu falo com calma pelo Pancione, né? Para não errar, né? Bom, estamos chegando próximo aí ao nosso final, mas acho que dá tempo para uma última pergunta, né? O Bruno, ele coloca essa questão sobre a delegação de liderança, né? O professor agora há pouco acabou abordando um pouco disso, né? Aí eu acrescento talvez aquela questão, né, da grande questão, né? Qual é a diferença entre delegar e delargar, né? Legal. Uma ótima questão. A questão da delegação, quanto mais responsabilidades você vai assumindo como líder, mais a gente precisa da equipe e mais a gente precisa assignar atividades, tarefas, delegar para que essa equipe também funcione bem. O que às vezes acontece, tem os dois lados, tem a centralização e tem o líder que abandona. Quando a pessoa centraliza demais, ela se sobrecarrega e não vai dar conta, vai morrer afogada ali na areia movediça. E quando o líder ele delarga, né, que foi a expressão que foi usada, né, quando ele delarga, ele simplesmente fala, olha, é isso que você tem que fazer, só que ele não faz nenhum tipo de acompanhamento. E a gente sabe que na liderança, você tem que, quando a gente fala de liderança situacional, que é um outro tópico, mas de uma maneira bem rápida, você delega de acordo com o nível de maturidade de cada subordinado. Então, se a pessoa tem muita maturidade, experiência, você pode delegar mais. Se ela tem pouca, você delega menos. E você vai precisar dosar isso com a sua equipe. Aqueles já mais prontos, você pode soltar e só dizer, o que eu preciso que você entregue é isso em tal data. E naqueles que ainda estão aprendendo, você vai ter que pegar na mão, ensinar e falar, o que eu preciso que você entregue isso desse jeito e nessa data. E aí você faz o acompanhamento mais próximo. De uma maneira rápida, para a gente não estourar o tempo aqui também, é o que eu posso falar aqui sobre a delegação. Legal, muito obrigada, Dani, pelo seu tempo, por todas as informações que você passou, por todos os ensinamentos. Eu acho que foi de grande valia para o nosso público tão diverso aqui. E eu queria também passar para vocês, antes da gente encerrar, a programação que a gente tem agora nesse próximo mês do Capacitação em Foco. Serão mais 4 encontros, tá? Então, toda terça-feira, a partir de hoje,
começando no dia 7, com meios de pagamento digitais. No dia 14, com a Vanessa, o Lifelong Learning, seremos alunos para sempre. No dia 21, o que podemos aprender com a estrutura organizacional do Spotify. E no dia 28, transformando problemas globais em oportunidades. Eu vou deixar aqui para vocês também todo o cronograma com todos os especialistas que vão estar com a gente, que vão acompanhar e vão passar mais ensinamentos para nós, mas também vocês podem acompanhar através do e-mail e do link de inscrição que vocês chegaram até aqui. Beleza? Professor, novamente, muito obrigado pela sua disposição em contribuir conosco, em contribuir com esse projeto e principalmente em contribuir com a vida de todos que nos assistiram, né? Temos certeza que saímos desse movimento muito mais engrandecidos e melhor capacitados, né? Como a Júlia bem colocou e o senhor também na explanação, tanto quem está almejando uma liderança quanto quem já é líder, né? E emendando de novo com a Vanessa, né? Estamos todos em aprendizagem, mas se você não tiver um foco, não tiver uma direção, você não vai conseguir chegar lá, né? Chegar lá não existirá, né? É verdade, aproveitando só para primeiramente agradecer, né, novamente a todos vocês pela oportunidade, a todos que puderam aí assistir, prazer sempre poder estar contribuindo de alguma forma para que a liderança das organizações, a liderança de cada um possa ser melhorada. Continue contando comigo, aqueles que desejarem me adicionem lá no LinkedIn, vai ser um prazer ter vocês da minha rede também, para a gente poder continuar trocando esse networking, e reforço a questão da Vanessa Pancioni, uma excelente líder, aproveitem, vai ser uma ótima oportunidade sobre o tema que ela está trazendo. Vanessa é uma ótima líder, vai ser ótima, eu já estou inscrito, viu? Contem comigo. Muito obrigado a todos, tenham uma ótima noite. Boa noite, pessoal.